Boa tarde, meus irmãos. Vamos para a nossa aula 17, né? Aula que tem o tema Confiando na Soberania de Deus. Vamos dar início pedindo para o Felipe nos dar uma palavra de oração, Felipe. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por mais esse dia em que o Senhor nos concede de estarmos reunidos mais uma vez para glorificar e bendizer o teu nome, Senhor. O Senhor que até aqui tem nos guardado, tem nos ajudado e tem nos guardado em sua santa e poderosa mão, Senhor. Nos regozijamos no Senhor, na sua santa providência e no seu santo cuidado, Pai. Agradecemos, Pai, por mais esse momento em que estamos reunidos para poder conhecer mais de Ti, para estudar a Tua Palavra, para conhecer mais de Tua Palavra, Pai. Que o Senhor venha, com Teu Santo Espírito, iluminar esse momento de ensino, de comunhão entre nós, para que o Espírito, Pai, possa abrir nossos corações e nossas mentes, para a fim de que compreendamos, Pai, e possamos crescer mais em conhecimento e em graça, e para que possamos ser edificados em Tua Palavra, Pai. Tudo isso, Pai, entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, a nossa página no nosso livro é página 163, sempre lembrando para quem nos assiste, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, nós usamos este livro, né? É o livro O que é ser um cristão, um manual de discipulado reformado, né? Ou então um manual de reformado do discipulado, esse livro, que tem por autoria do reverendo Leandro Lima. Nós estamos usando hoje a aula 17, já estamos aí na reta final do estudo do nosso livrinho, né? E para os catecúmenos nós continuaremos aí com o breve catecismo, logo em seguida que terminarmos a última lição desse livro. Bom, então esse é um tema bem interessante, não é um tema muito complicado da gente entender, principalmente nós, presbiterianos, que temos estudado bastante sobre a soberania de Deus, né? Bom, a introdução do nosso livro, eu gosto sempre de ler a introdução, porque ela nos encaminha aí para o restante da lição, diz assim, de palavras do pastor Leandro Lima, né? Segundo Paulo, o Senhor é o único soberano que existe. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, é o texto de referência. E embora ele só use essa expressão nesse texto, todos os seus escritos são permeados do senso da soberania de Deus. O mundo existe por causa da soberania de Deus. A redenção segue os parâmetros dessa mesma soberania. A consumação de todas as coisas tão somente consumará os propósitos soberanos de Deus. Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Paulo não poderia definir melhor o conceito de soberania de Deus do que faz com a afirmação doxológica, está lá em Romanos 11:36, que Paulo diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Paulo vai endereçar dentro da sua narrativa, em suas cartas, que tudo, exatamente tudo, né? Tanto o início das coisas, quanto o meio delas e quanto o fim, tudo é pela soberana vontade de Deus, tudo é de acordo com a soberania de Deus. Então, entendendo isso, o que nos resta como cristãos? Confiar na soberania de Deus. E isso é muito interessante, vocês vão perceber isso, se é que já não perceberam, que nós, os cristãos reformados, nós nunca nos desesperamos com as coisas dessa vida, seja ela coisas materiais ou coisas espirituais, porque nós confiamos em Deus, confiamos que Deus é soberano. E confiar em um Deus soberano pressupõe que nós não tenhamos que temer ou não estaremos entrando em desespero quando as fatalidades da vida vier. Eu não estou dizendo que nós não vamos ficar tristes, que nós não vamos chorar em muitas situações. Não estou dizendo que nós não temos o direito de
nos entristecer demasiadamente, a nossa alma até mesmo sofrer por causa de algumas coisas da vida. Isso faz parte da nossa humanidade. O que eu estou dizendo é que nós sempre confiaremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, seja da nossa vida espiritual quanto da nossa vida material. Tá? Bom, é isso que diz a nossa introdução, né? Conforme nós lemos. O apóstolo Paulo diz isso, que o Senhor é o único Deus soberano que existe. Não há outro Deus soberano. Só Deus, o nosso Deus, o Senhor, ele é soberano. Tá? Não existe outro. Se existisse outro, então nós teríamos uma disputa de soberania. Tá? Algumas igrejas, algumas vertentes da fé cristã, né, da fé evangélica, até coloca o diabo como um ser soberano mesmo sem querer. Tá? Mesmo sem perceber, coloca o diabo como um ser soberano, porque coloca-se tanto poder, tanta força no diabo, que parece muitas vezes que o diabo é um ser invencível, é um ser em igualdade de poder com Deus, é um ser que domina sobre as coisas. Né? E você imputar soberania sobre alguém, sobre uma divindade, pressupõe que ele tem toda a autoridade, tem todo o domínio sobre aquilo. E o diabo não tem isso, né? Embora algumas igrejas, principalmente do ramo carismático, né, da vertente carismática, tende a, mesmo não percebendo, dar muitas vezes esse título ou esse aspecto de soberania ao diabo. Mas Paulo afirma que não há ninguém soberano, só Deus ele é soberano. Bom, toda a Escritura está permeada pelo senso da soberania de Deus. Isso é muito interessante, né? E vocês, alguns de vocês já têm hábito de ler as Escrituras por completo, outros ainda desenvolverão ao longo da caminhada, né? Esse hábito de ler as Escrituras, e vocês vão ver que desde o início até o fim das Escrituras, ela está repleta, ela está cheia, está permeada pelo senso da soberania de Deus, tanto no início da Bíblia, em Gênesis, quanto no final da Bíblia, em Apocalipse. Nós vamos perceber isso. Deus, ele é soberano sempre e em todas as coisas. Nunca nenhuma situação não passou pela soberania de Deus. Nunca deixou de passar, né? Sempre Deus, ele estava acima de todas as coisas, sempre ele se mostrou como um Deus soberano. E nós temos alguns textos para ler, né? Vou pedir aí para o Felipe ler Salmo 33:9 e a Ingrid ler para nós Jó 42:2. Só esses dois textos e eu vou ler aqui, vou ler Filipenses 2:13. Salmo 33:9. Salmo 33:9, Felipe, Jó 42:2, a Ingrid, e eu estarei lendo Filipenses. Salmo 33:9, assim está escrito. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então, o salmista aí mostra que Deus ele manda nas coisas, ele é soberano, né? O que ele diz tem que acontecer, o que ele quer logo acontece, tá? Jó 42:2, Ingrid, por favor. Bom, sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deu para escutar? Deu para escutar? Sim. Jó, ele afirma, né? E o livro de Jó é muito interessante porque mostra realmente essa soberania de Deus desde o princípio da vida de Jó. E Jó diz isso, né, nesse texto que a Ingrid acabou de ler, né? O Senhor pode todas as coisas e Jó sabe que ele pode realmente sobre tudo, né? Ele afirma isso nessa expressão de confiança e nessa expressão de soberania de Deus. Tudo Deus pode e nenhum dos propósitos dele são frustrados. Por quê? Porque Jó tem esse entendimento da soberania de Deus. Bom, Filipenses capítulo 2, versículo 13, também é um texto que nos leva a esse entendimento. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.
Então, Paulo também afirma isso que o salmista disse, é isso que o Jó disse, que Deus ele efetua em nós, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, Deus ele é soberano sobre a nossa vida. E eu converso com alguns irmãos cristãos que são arminianos, né? Ou aqueles que dizem que não são, mas são, eles só não sabem que são, mas eles são, né? E a discussão é sempre essa, né? De querer tirar de Deus aquilo que é competência de Deus. A nossa salvação não é competência nossa, é competência de Deus. É Deus quem salva, é Deus quem efetua em nós, tanto querer quanto efetuar. E se eu quiser em algum momento tirar isso de Deus, eu estou ao mesmo tempo tentando tirar de Deus a sua soberania sobre a minha vida, tá? Nós lemos isso na Bíblia, nesses 3 textos, e tem outros mais textos, né, que expressam essa soberania de Deus. Bom, Paulo, então, ele não poderia definir melhor o conceito de soberania de Deus do que faz com essa afirmação doxológica em Romanos, capítulo 11, conforme nós lemos já na nossa introdução. Né? Paulo diz que porque dele, né, Jesus, por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, tudo é para ele, tudo é por meio dele, né? Todas as coisas são feitas por ele, né? Então, Paulo narra, expressa aqui em Romanos, a soberania de Deus sobre todas as coisas, não só sobre a vida do ser humano, mas sobre toda a criação. Por isso que ele é o Deus de toda a criação, tá? Porque ele governa todas as coisas conforme a sua vontade. Deus não pergunta para alguém o que ele quer fazer ou de que maneira ele quer fazer aquilo. Bom, o que é esse conceito todo-poderoso, né? Na teologia, quando nós estudamos teologia, fala-se muito de que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, eterno, espírito e outras coisas mais. Isso nós chamamos de atributo. O que são atributos? São características que expressam o caráter de Deus, ou mostram quem Deus é. E essas características nos falam muito do conhecimento pleno de Deus. Então, se você quer conhecer Deus, conheça os seus atributos, o seu caráter. Né? Por exemplo, se eu quiser conhecer qualquer um de vocês, eu tenho que conhecer o quê? As qualidades e os defeitos de vocês, para mim saber quem são vocês. Como Deus não tem defeitos, Deus só tem qualidade, né? Eu tenho que conhecer, então, a qualidade do caráter de Deus. Quem é esse Deus que me fala? E notem que isso, né? Isso é um texto que nos faz entender bem isso. Eu estava lendo esses dias. Moisés, quando ele se encontra com o Senhor lá na sarça que ardia e nos consumia, e Deus diz para Moisés, você vai lá dizer para Faraó libertar o meu povo, né? Chegou o fim da escravidão do meu povo, vai lá libertar o meu povo. Aí Moisés dialoga com Deus, depois Moisés diz, mas Senhor, certamente os judeus vão me perguntar quem é que me enviou a falar isso para eles? E o que é que eu direi para eles? E o Senhor Deus, então, expressa a sua maior qualidade. Ele diz assim, diga a eles que eu sou aquilo que eu sou. E essa expressão, eu sou o que sou, ou aquilo que sou, né, é muito forte, porque isso depois vai ser temido pelos judeus, até mesmo a pronúncia. Tá? Notem que essa expressão, quando Jesus repetiu isso lá para os fariseus, né, para os fariseus, quando Jesus diz assim, eu sou, quando Jesus diz isso que ele era, né, os judeus rasgaram as suas vestes de ira contra Jesus, porque Jesus pronunciou uma expressão santa que se relacionava com o Deus Supremo, com o Deus Soberano. Né? E Jesus, então, se coloca como Deus Soberano, porque, de fato, ele é, claro. E os fariseus não aceitavam isso. Então, quando Moisés pergunta como é que eu vou dizer para eles? Deus, então, coloca a sua maior virtude, ou coloca a sua virtude total, né? Aquilo que expressava a revelação máxima de Deus. Digam a eles que eu sou o que eu sou. Né? Eu sou eu sou o que sou. Então, Deus se revela de forma plena. Então, para nós conhecermos Deus, quem é Deus para nós? Né? Se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que saber quem é Deus, o que é Ele, né? Quais são as suas características, os seus atributos, as suas qualidades, né? Porque isso vai mostrar para mim, né? Vai me fazer entender, então, a quem eu sirvo.
E uma das qualidades ou atributos que nós encontramos em Deus é a soberania. Esse é uma característica exclusiva de Deus, tá? É exclusiva de Deus. Nenhuma outra criatura nos céus, na terra ou em qualquer lugar da existência tem esse atributo de soberania. Somente Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, tá? Uma das principais características de Deus, ou da essência de Deus, é o conhecimento absoluto, tá? Deus conhece todas as coisas. Até o que nós vamos pensar daqui a pouco, Deus já sabe, tá? Até o que você acabou de pensar, Deus já sabe. Tá? O que você vai fazer daqui a pouco, Deus já sabe. Então, esse conhecimento absoluto que ele tem, ou seja, o fato de conhecer todas as coisas, na teologia nós chamamos isso de onisciência, né? Que é o omnis, todo, ciência, conhecimento, conhecimento de tudo. Então, Deus ele é um ser todo-poderoso, todo poder está nele. Ele é um ser que tem todo conhecimento, o conhecimento futuro está nas mãos de Deus. E notem, Deus conhece o futuro não porque ele foi lá no futuro, viu o futuro e agora ele voltou no passado e sabe. Isso não, isso é uma heresia arminiana, liberal, que seja por aí. Nós, os presbiterianos reformados calvinistas, nós acreditamos que o futuro está dentro da vontade de Deus. Deus colocou o futuro lá, então, portanto, é ele quem rege a história do ser humano, é ele quem determina as coisas que vão acontecer. Ele predestinou as coisas, ele preordenou as coisas, então é muito diferente de ele previu. Tá? Isso não é, nós não cremos nessa graça preveniente, ou nessa Deus conhece o futuro, ou Deus previu que as coisas iam acontecer, ou então como a teologia liberal desses humanistas progressistas de hoje, que Deus abriu mão do futuro para conhecer o futuro com a gente dia após dia. Não, isso é enfraquecer Deus, é humanizar Deus, e nós não fazemos isso porque entendemos e conhecemos a Deus. E sabemos que ele é um Deus que conhece todas as coisas. Bom, quando dizemos que Deus é onisciente, estamos afirmando que ele tem um conhecimento exaustivo. Né? O que é um conhecimento exaustivo? É um conhecimento completo, completo em detalhes. Ou seja, Deus conhece todas as coisas futuras em detalhes. Né? E isso é muito interessante porque aqueles que negam, né, o conhecimento futuro de Deus, ou que Deus conhece o futuro, sem ele ter ido lá, né, e visto, por exemplo, o Apocalipse. Né? Apocalipse é um livro de revelação das coisas que ainda vão acontecer, algumas já aconteceram, mas quando João escreve esse livro, é das coisas que irão acontecer. Tá? Então, João está dizendo das coisas que podem acontecer, das coisas que relativamente podem acontecer. Não, é das coisas que vão acontecer, porque Deus quer que aquelas coisas aconteçam. Deus quis que aquelas coisas acontecessem. Então, Deus tem um conhecimento completo em detalhes. E esse conhecimento completo em detalhes é um conhecimento completo em detalhes sobre todas as coisas que nós podemos imaginar e das coisas inimagináveis. Tá? Então, Deus conhece tudo, Deus tem tudo no seu controle das coisas que vão acontecer, daquilo que nós podemos imaginar e até mesmo daquilo que é inimaginável, que nós nem passa pela nossa mente. Deus tem o controle disso tudo, Deus está tem um conhecimento pleno e em detalhes disso tudo. O conhecimento de Deus não é afetado pelo tempo, tá? Não é o fator tempo que determina esse conhecimento de Deus. Então Deus está agindo hoje no presente porque Deus foi lá no futuro, viu o futuro e voltou para o passado, então ele está agindo no presente para cumprir aquilo que ele já viu no futuro. Ou Deus está prevendo o presente e assim completando o futuro. É como se Deus pegasse o presente e fosse trabalhando nele para efetuar um futuro previsto. Não, tá? O futuro já está determinado por Deus. Aquilo que vai acontecer conosco já está determinado por Deus. Isso é decreto de Deus. Isso na confissão, no capítulo da confissão de fé sobre os decretos de Deus está muito claro isso, tá? Então, presente, passado e futuro para Deus não são empecilhos para o seu conhecimento. Deus ele é atemporal. O que é atemporal? Alguém que está fora do tempo, desse tempo cronológico que nós vivemos. Né? Esse tempo cronológico, meus irmãos, é para nós. Então, para nós, existe uma cronologia de tempo.
Existe para nós passado, existe para nós presente e existe para nós futuro. Deus ele não vive nesse tempo cronológico, né? Cronos. Deus vive num outro tempo, tá? No tempo kairos. Esse tempo kairos é um tempo fora de tempo. É um tempo em que o passado e o presente e o futuro estão juntos e Deus está fora desse tempo. Ou seja, esse tempo cronológico está dentro do tempo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que para Deus um ano é 1000 dias e 1000 dias para Deus é um ano. Tá? Ele é eternamente consciente de todas as coisas. Todas as coisas. E seria muito esquisito para nós crermos um Deus que não tem o domínio do futuro sobre suas mãos. Seria um Deus grego, ou seria um Deus fenício, ou um Deus babilônico. Um Deus limitado ao tempo, não é um Deus todo-poderoso. Não é um Deus soberano. Soberania implica em ele ter controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo. Tá? O tempo. Então, se Deus não conhece o tempo, ou o futuro, melhor dizendo, se o futuro, presente, passado e futuro, não está na mão de Deus, logo Deus não é soberano, porque ele está limitado ao tempo. Estando limitado ao tempo, reduz ele a um Deus comum, a um Deus como os deuses históricos aí, não só gregos, mas de outros povos e tribos. Tá? Por isso que o nosso Deus ele é diferente. Tá? Ele tem domínio sobre todas as coisas e ele, inclusive, o tempo está sobre o seu domínio. Por isso, dizemos que Deus não tem conhecimento adquirido, pois ele mesmo é a fonte de todo conhecimento. Essa teologia maligna dos dias de hoje, humanista, né, liberal, né, progressista, ela é maquiavélica porque ela diz que Deus está adquirindo conhecimento. Todos os dias nós adquirimos conhecimento. Né? Nós, por exemplo, hoje, eu quero acreditar nisso, né? Eu acredito nisso piamente, eu espero que você também, nós somos mais inteligentes do que ontem. Hoje nós estamos mais inteligentes do que ontem. Eu espero que vocês sejam assim, porque eu entendo que eu conheço mais coisas hoje do que ontem. Ontem eu conheci algumas coisas que eu não conhecia, hoje eu conheço algumas coisas que eu não conhecia ontem. Por quê? Porque eu adquiri conhecimento. Deus não. Deus ele não adquire conhecimento. Ele é a fonte do conhecimento. Todo conhecimento está em Deus. Todo fator, sabedoria, conhecimento está em Deus. Portanto, ele é a fonte que jorra conhecimento. Se ele adquire conhecimento, ele não é uma fonte que jorra conhecimento, logo ele não é um Deus soberano. Logo ele está também reduzido. Por isso que nós descansamos no Senhor sobre quando as situações da nossa vida estão ruins. Por quê? Porque nós cremos que Deus tem todo o conhecimento e porque ele tem todo o conhecimento, ele governa a nossa vida, ele sabe o que é melhor para nós. Né? Nós usamos aquela velha expressão, lembra? Deus sabe de todas as coisas. Né? Meu irmão, está desempregado? Estou desempregado, tudo, mas fica tranquilo, Deus sabe de todas as coisas. Meu irmão, está com um parente enfermo, alguma coisa? Sim, irmão, estou, mas Deus sabe todas as coisas. Quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo em outras palavras, ele é soberano, ele sabe o que está fazendo. Então, notem que dizer que Deus é soberano implica uma série de fatores que nós não podemos abrir mão. Por isso que nós não somos arminianos. Porque se nós fôssemos arminianos, nós teríamos que abrir mão de muita coisa e fazer uma colcha de retalho de Deus. Teríamos que tirar de Deus o futuro, teremos que tirar de Deus, né, o seu conhecimento, né? Teremos que tirar de Deus o domínio sobre o tempo. Nós não seríamos, então, não seríamos cristãos bíblicos, porque teríamos que tirar muita coisa de Deus. Né? Quando nós dizemos que nós somos, então, soberanistas, nós estamos remetendo ao Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus soberanista. É o Deus que tem todo o governo sobre si. Então, ele tem tudo nas suas mãos, inclusive o tempo. O tempo está na mão de Deus. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade, viu? Outra característica essencial de Deus refere-se à sua presença infinita. Tá? Essa presença infinita... Opa, estou dando um pouco para vocês. Essa presença infinita, então, está em Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, defender a soberania de Deus é também defender que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. O nome teológico para isso chama-se
onipresença, tá? Deixa eu colocar vocês mais para cima aqui, que senão vocês vão fechar a letra. Opa, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Pronto. Agora deixa eu levar vocês para o outro lado lá para cima. Aqui, vocês estão melhor aqui. Bom, então, o nome teológico para dizer que Deus ele governa ou está em todos os lugares chama-se onipresença. E a definição mais comum de onipresença refere-se à capacidade divina de estar em todos os lugares ao mesmo tempo com o seu ser inteiro. Eu creio, né, e eu tenho certeza disso, assim como daqui a pouco é noite, que nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Seria bom, né? Imaginou? Você está lavando louça e você está estudando ao mesmo tempo. Você está em casa e está trabalhando ao mesmo tempo, né? Você está em dois compromissos ao mesmo tempo, né? Mas aquelas festinhas, né, que você quer estar, duas amigas te convidam, né, Ingrid? Ai, meu Deus, eu tenho que escolher uma. Quem que eu vou escolher? Imaginou se pudesse estar em duas festas ao mesmo tempo, né? Nós não temos essa capacidade porque nós não somos Deus, nós não somos soberanos. E ser soberano implica em ter a possibilidade ou a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não dividido, mas estar de forma inteira, né? De forma total. Deus, ele é soberano, portanto, também ele consegue estar em todos os lugares. Aqui no Brasil, conosco agora, no Jardim Horizonte Azul, mas Deus também está lá no Japão, em Yokohama, com os irmãos de lá, nesse momento, né? Fortalecendo aqueles irmãos, recebendo a adoração daqueles irmãos, assim nesse momento como está nos acompanhando neste momento de estudo. Isso é único e exclusivo de Deus. E aí, quando eu disse, talvez algum pentecostal vai ficar bravo comigo, porque eu disse, porque muitas vezes você diz aí que os carismáticos colocam o diabo como um ser soberano. Prove. Uma das provas é isso. É achar que o diabo está em todo lugar ao mesmo tempo, quando de fato ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode enviar demônios, mas o diabo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se uma igreja entrevista um demônio lá e aquele demônio diz que ele é o diabo, e a outra igreja faz a mesma coisa, uma das duas está errada. Ou as duas, né? Mas, por quê? Porque o diabo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou ele está em um local, ou ele está em outro. Tá? Porque estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma inteira, é capacidade exclusiva de quem é soberano. E quem é soberano, senão o Senhor nosso Deus, né? Então, não fiquem bravos comigo, os meus irmãos carismáticos, mas vocês, sem perceber, defendem essa soberania do diabo, dando a ele o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? Me perdoe não, né? Corrija essa falha que é mais bonito. Tá? Bom, ninguém, exceto Deus, é onipresente. Satanás, como eu disse, né, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quanto mais em todos. Se ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, imaginou em todos os lugares? Aconteceu um lugar aqui, aconteceu um problema, sei lá, em um bairro, a pessoa diz, irmãos, me ajude aí, porque Satanás está cirandando com a minha vida aqui. Aí o outro diz, ele também está aqui, está perturbando aqui também. Aí o outro lá, não está, irmão. Não está. Ou ele está em um lugar, ou ele está em outro. Tá? Por ser humano, meus irmãos, isso é uma coisa muito difícil de lidar. Por que é difícil de lidar com isso, né? De entender que Satanás não está em muitos lugares ao mesmo tempo, né? Por causa do misticismo teológico, né? Que veio da pós-modernidade, né? Ou veio mais especificamente aí com a terceira onda do pentecostalismo, né? Os neopentecostais que mistificaram a fé, trouxeram então o mundo espiritual para a vida ativa, deram uma super força para Satanás, deram uma roupagem para Satanás que ele nunca teve, né? Que ele nunca teve na Bíblia. Você pode ver na Bíblia, Satanás nunca teve esse destaque que ele tem na Bíblia de ser alguém super poderoso ou de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, né? Nem vocês vão lembrar aquela passagem que Jesus expulsa demônios de um rapaz que se acorrentava e se jogava no fogo. E aí, quando Jesus chega para expulsar aqueles demônios dizem, olha, nos permita ir para aqueles porcos. Eles poderiam ir para todos os lugares possíveis, mas eles tinham que ir para um lugar específico.
E eles foram naqueles porcos, e os porcos se precipitaram no penhasco abaixo. Você já conhece a história. Eles não conseguem estar em dois corpos ao mesmo tempo. Eles não conseguem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, isso é exclusividade de Deus. Tá? E o ser humano tem essa dificuldade de entender porque o ser humano é místico. Tá? E por ser místico, o ser humano, então, quer dar aos seres espirituais forças que eles não têm, características que eles não têm, atributos que eles não têm. Tá? Salmo 139, por exemplo, é um salmo que mostra a grandeza de Deus em estar em todos os lugares. Lembra o que o salmista diz? Se eu colocar a minha cama lá no profundo do mar, tu está. Se eu colocar nos mais altos céus, o Senhor também está. De onde fugirei do Senhor? Não tem como fugir do Senhor. O salmista diz, não tem. Se eu for para o profundo do mar, o Senhor está lá. Se eu for para o mais alto monte ou céu, o Senhor está lá. Não tem como fugir de Deus. Né? Esse salmo expressa, então, a soberania de Deus em estar em todos os lugares ao mesmo tempo e de ter o conhecimento de todas as coisas. Porque nesse salmo, também o salmista diz, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já a conhece. Né? Então, é um salmo muito bonito de ler, né? Porque narra aí a soberania de Deus. E dizer que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo não é equivalente ao panteísmo. O que é o panteísmo? Vem da palavra pan, todo, tudo, theos, né? Que é Deus. Então, ou seja, tudo é Deus. Isso veio muito à voga, criou uma fama muito grande disso no filme do Avatar, né? Porque no filme do Avatar, tudo era Deus. O serzinho lá, o Avatar, que se conectava com a natureza, se conectava com todo ser vivo. Então criou-se aí uma onda de panteísmo, né? As pessoas crendo aí que Deus estava em todos os lugares, que tudo era Deus, né? A plantinha é Deus, o passarinho é Deus, o macaco era Deus, o cachorro era Deus, né? Todo ser vivo era Deus. Então o panteísmo crê nisso. Assim como algumas religiões de não espiritismo de fato, mas ligado ao espiritismo, né? Elas têm esse entendimento de que tudo é Deus. De tudo é Deus. Então você não pode, por exemplo, matar uma minhoca porque aquela minhoca é Deus. Você não pode matar uma vaca porque aquela vaca é Deus. E não pode matar uma cobra porque aquela cobra é Deus. Ou uma formiga porque ela é Deus. Então Deus é tudo. Não é isso. Tá? O que nós defendemos é que Deus está em todos os lugares porque ele é um ser soberano que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo de forma completa. Não precisa se transformar numa formiga, numa vaca, num rato, num camelo, num cachorro. Deus, ele é o que ele é e ele consegue estar em todos os lugares de forma plena. Tá bom? Não confunda com panteísmo. Panteísmo é outra história que mais para frente estudaremos isso. Né? Apenas uma síntese para vocês aqui do que é o panteísmo, porque teremos aí uma aula lá para frente de defesa de fé, nós falaremos de algumas seitas e religiões. Então, o panteísmo afirma que todas as coisas são como uma extensão de Deus. Ou seja, né, é como se Deus esticasse o seu ser para toda a Terra e todo o universo. Então, tudo seria uma extensão de Deus. Por exemplo, a nossa unha é a extensão do nosso corpo. O cabelo é uma extensão do nosso corpo. Quando você corta o cabelo, certamente ele vai crescer. Quando você corta uma unha, certamente ela vai crescer. Então, o panteísmo é mais ou menos isso. Tudo é uma extensão de Deus. Dessa forma, Deus estaria em todos os lugares, porque é como se cada coisa fosse um pedacinho de Deus. Já a onipresença, que é o que nós defendemos, significa que Deus está de forma integral, presente em cada lugar desse universo. Não há, e o teólogo disse isso, o teólogo reformado, né? Não há um pedacinho desse universo que Deus não esteja. Deus está em todos os lugares. Ele está presente com o seu ser inteiro, em cada molécula exigida. Deus está em todos os lugares, não por extensão, não porque tem um pedacinho dele lá. Não, ele está lá em todos os lugares de forma plena, de forma integralmente, tá? Completo lá. Deu para entender isso, irmão? Deu, né? Olha o que diz Jeremias, capítulo 23, versículos 23 a 24. Deixa eu achar aqui para nós aqui. Vamos lá, Jeremias. Cadê Jeremias? Cadê tu, Jeremias? 23, 24.
Olha o texto que diz o profeta. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Esse texto é lindo, porque Deus diz para o profeta, profeta, por acaso eu sou Deus de perto só, não sou Deus de longe também? Né? E por acaso não há, por acaso alguém se ocultar-se-ia, né, em esconderijos que eu não veja, né? E aí ele continua, né? Eu encho os céus e a terra. Não sou eu um Deus que encho de forma completa e plena os céus e a terra? Eu gosto muito desse texto de Jeremias porque mostra realmente aí que Deus ele é um ser completo aonde ele está. Ele preenche todos os lugares de uma vez só, sem precisar deixar os seus pedacinhos, tá? Como afirma o panteísmo. Assim como a onisciência, a onipresença de Deus se revela de forma confortadora para os crentes, ao mesmo tempo aterrorizante para os ímpios, né? Porque, inclusive, me lembro agora, tem uma música do Raul Seixas que ele conta, né? O Raul Seixas ele conta que aquela expressão, é uma música chamada Paranoia, e ele diz que, na música ele fala assim, que ele tinha medo porque aonde ele ia, ele lembrava da frase dele que a mãe dizia dele assim, filho, para onde você vai, Deus vai atrás. E ele dizia, aquilo me causava pânico, me causava medo, porque eu não conseguia estar em um lugar sem saber que a presença de Deus estava lá, então me causava medo, pânico, né? Terror. Então, para o ímpio, realmente a onisciência, a onipresença de Deus, ela é terrível, tá? Porque de certa forma o pecador sabe, o ímpio sabe, né, que Deus estando ali é para o condenar, é para o repreender. Já para nós é confortante, né? Porque podemos sentir-nos confortáveis em saber que sempre Deus está conosco, né? Sempre Deus está nos acompanhando aonde quer que nós estejamos. Já para o ímpio é um peso, um terror. Bom, enquanto isso, o ímpio não desfruta dessa privacidade, né? De poder fazer os seus pecados, cometer os seus pecados sem a presença de Deus. Tem uma história com E, né? Não sei se é verídica, creio que não, mas é uma história que diz que um crente, né? Cansado da vida cristã, decepcionado com a igreja, ele cedeu aos intentos, aos charmes e às cantadas de uma moça da cidade, né? E a moça da cidade o convoca ele, e depois de muito assédio, ele cedeu. Só que ele falou, olha, eu sou muito conhecido na cidade, né? Eu pertenço à igreja aqui, então não dá para a gente fazer nada aqui, vamos para um lugar bem longe daqui. Ela fala, não, isso não é problema, vamos entrar no carro e vamos embora. E vai embora, e vai para muito longe, e chega num certo local, ela para o carro e diz assim, olha, aqui é o lugar perfeito, só tem eu, você e Deus, e mais nada. E nesse momento ele cai no chão de joelhos, chorando, ele dizia, vamos embora, porque quem não podia estar aqui está. Né? Não tem como você cometer pecado sabendo que Deus está te vendo. Então, para o ímpio, isso é horrível. Para o cristão, é um alerta também de saber que ele não vai conseguir pecar sem a presença de Deus ali vendo. Por isso que o cristão, ele teme a Deus, ele sabe, eu não posso fazer nada errado, eu não posso cometer nenhum pecado, porque Deus está me vendo. E se ele está me vendo, ele vai me julgar por aquele pecado. Não tem como eu fugir disso, né? O mais terrível para os ímpios é essa testemunha, né? É Deus sendo o próprio testemunha e juiz. E ele vai julgar todas as coisas. Não haverá nenhum argumento para o ímpio no dia da condenação eterna, ou no dia do julgamento eterno, em que o ímpio vai poder negar e dizer, não fui eu, ó Senhor, não fui eu, nem estava lá. Deus fala, como não, se eu estava lá e eu testemunhei que você fez isso? Quem é que vai poder dizer que para o juiz que é Deus e para a testemunha que é Deus que ele está mentindo, né? Que ele não estava lá? Então, Deus sabe todas as coisas. E por isso que quando nós omitimos pecados, omitimos erros, a gente sabe no fundo que a gente está mentindo porque Deus nos alerta, dizendo assim, foi você sabe disso. Né? Você sabe que foi você. É como aquela irmã que culpa o irmão, mas no fundo ela sabe que foi ela porque Deus está dizendo, você sabe que não foi ele, foi você. Não foi você que fez. Então, para os pecadores, a presença de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus é aterrorizante. Tá? A terceira virtude mais conhecida de Deus chama-se onipotência.
refere-se à capacidade divina de realizar tudo aquilo que a sua vontade determinar. Não significa literalmente que Deus possa fazer qualquer coisa. Vejamos o que Deus não pode fazer. Tá? Deus não pode pecar. Tá? Não pode. Porque vai contra a sua natureza. A natureza de Deus é não pecar. Então Deus não peca porque a sua natureza é impecaminosa. Deus não pode mentir. A própria Bíblia afirma isso. Tá? Na natureza de Deus não cabe espaço para mentira. Também Deus não muda na sua vontade. O que Deus determina, ele faz, porque a sua vontade é sempre de acordo com a sua natureza. Também Deus não nega a si mesmo. Está lá, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Deus não pode negar quem ele é. Deus não pode chegar e dizer assim, eu não quero ser mais Deus, eu quero ser um humano, né? Sem poder, sem nada. Alguém vai dizer, mas ele fez isso, ele foi Jesus. Diferente. Ele não deixou de ser Deus, né? Ele abriu mão dos seus atributos, mas não deixou de ser Deus. Jesus, enquanto homem, sempre foi Deus. 100% homem, 100% Deus. Deus não pode negar a si mesmo, negar o seu caráter, negar as suas virtudes, né? Negar a sua própria natureza. E a onipotência está ligada ao propósito de Deus. Significa que nada pode impedi-lo de realizar os seus propósitos. O que Deus quer fazer, Deus faz. Tá? O que Deus determina, decreta, ele faz, porque ele é um ser que tem todo o poder em suas mãos. Isaías diz isso, né? Em Jó também, conforme a Ingrid leu, Jó 42:2, que tudo ele faz, né? E nenhum dos seus pensamentos ou intentos podem ser negados. Olha o que Davi escreveu sobre o Senhor no Salmo 139, versículo 16. Vamos ler só esse versículo. Salmos, deu uma travada aqui, Salmos 139, cadê o 139? Versículo 16. Olha o que diz aqui o texto. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que interessante, né? Então, Deus determinou ainda, porque as pessoas dizem assim, Deus então ele predeterminou ou predestinou depois que a pessoa nasceu. Não. Antes da pessoa nascer, porque os arminianos eles dizem isso, que Romanos 9 se refere à predestinação de duas crianças que já tinham nascido, quando o texto diz totalmente o contrário. Antes que a criança nascesse, Deus já tinha escolhido Jacó e não Esaú. E o Salmo 39 corrobora com isso, porque diz que ainda informe, ainda sem forma no corpo, Deus então determinou todos os dias daquela criança. Tá? Então, isso é um conforto para nós saber que Deus tem todo o poder sobre nossa vida. Tá? Vamos lá. Que versículo impressionante é esse texto, ou que texto impressionante é Salmo 139, né? Muitos crentes acreditam em predestinação. Na verdade, praticamente todos os crentes acreditam, mesmo os que seguem a tradição de Armínio, né? Mas a maioria defende uma predestinação com base somente na onisciência divina. E como é que isso seria, para vocês entenderem? A ideia é que Deus conhece todas as coisas, então ele sabe quem o aceitará, ou quem vai aceitar o plano da salvação, ou quem é que vai responder à salvação. Seria a graça preveniente, ou seja, Deus sabe quem é que vai responder à salvação, então ele predestina aqui. Isso é reduzir Deus a um Deus sem poder, sem conhecimento futuro. Então, baseado nessa resposta, é que Deus predestina os que serão salvos e condenados. Isso é uma tremenda tolice, tá? Uma tremenda heresia também. No entanto, o texto não diz que Deus previu, o texto que nós lemos, né? Os dias do homem, mas que Deus escreveu, né? Isso é muito interessante, porque o arminiano tem dificuldade com interpretação de texto, né? Ou tem uma vontade de procurar o texto e entender os seus originais, a palavra original que te determina ali, porque quando você vai para o original, é claramente um termo soberano, um termo futuro. Deus escreveu, Deus determinou, né? Cada dia do homem, né? E diz o texto que ele determinou, e a palavra ali no original é determinar mesmo, não é prever de forma aleatória. Não, Deus determinou, né, o que ele escreveu. Ele escreveu baseado o quê? Na sua soberania. Samuel. Oi.
Aproveitando um gancho que você acabou tocando sobre a eleição, né, que nós estamos encaminhando aqui para o segundo tópico da lição, Sim, os arminianos, eles pensam sobre a predestinação a partir da graça preveniente, né, sim, que fazem parte dos 5 pontos dos remonstrantes, mas eles costumam utilizar também o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que você conhece muito bem, acredito eu, né? Com certeza você deve conhecer esse texto. sim. E a minha pergunta é a seguinte, tendo em vista o capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 5, que Paulo diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Uhum. Eu vejo que acaba aparentemente tendo uma contradição entre esses dois textos, né? Mas temos que considerar que um é Paulo e o outro é Pedro. Mas a pergunta é, como conciliar esses dois textos para que a gente possa ter um entendimento mais aguçado dentre essas duas posições, de Paulo e de Pedro. Um que se retrata a presciência e o outro segundo o beneplácito da boa vontade de Deus. Como conciliar esses dois textos para ter um entendimento melhor sobre a predestinação? Primeiro que os termos são compreendidos diferente. O termo de 1 Pedro, quando Pedro fala de presciência, os arminianos entendem de um conhecimento futuro baseado com base de que Deus vá até o futuro e saiba de quem é que está respondendo a salvação ou não. Os reformados entendem esse texto não da maneira arminiana, de que Deus foi lá no futuro e conheceu então o futuro e soube quem é que ia responder, soube o dia que eu ia responder, ou você, ou a Ingrid, ou qualquer um outro. Não. Os reformados entendem que o conhecimento futuro, o conhecimento futuro de Deus baseia-se na sua soberania, ou seja, é Deus quem põe o futuro lá, portanto ele conhece o futuro, é um futuro conhecido por Deus, sim, mas ele coloca o futuro lá, e de forma que ele determinou esse futuro, decretou esse futuro, logo ele tem conhecimento dele. Tá? É questão de termos, ele tem conhecimento porque não porque ele foi e viu quem respondia, mas ele determinou aquilo que vai acontecer no futuro, né, no futuro distante, então ele tem a presciência daquilo, porém essa presciência que Pedro fala, ela está subordinada ao que Paulo diz em Efésios capítulo 1. Né? Tudo acontece pela vontade de Deus, a vontade plena de Deus, pelo beneplácito da sua perfeita vontade. Então, os dois termos não estão separados na teologia reformada. Tá? Se você for pegar aí o termo mesmo, os originais, eles não estão separados. Deus conhece o futuro, o futuro é conhecido por Deus, sim. Não como o arminiano diz que Deus sabe quem responde, por isso ele predestina aqui. A diferença, Felipe, eu creio que esteja aqui, não no conhecimento futuro, mas esteja aqui no predestinar. Os arminianos entendem que Deus predestina aqui com base no que ele viu lá. Nós entendemos que ele predestina aqui, não porque ele viu lá, mas o que está lá já está predestinado aqui. Entendeu? Não sei se deu para entender. Me corrija se eu estiver errado. Então, na visão arminiana, a presciência de Deus é uma presciência constatativa, ou seja, ele consultou, ele constatou e por isso ele sabe. No caso da linha reformada, Exato. ele não só conhece, mas ele conhece, ele já decretou e ele já, digamos, colocou o futuro lá e sabe já o que vai acontecer, porque ele mesmo o fez. Sim, segundo o beneplácito de sua vontade. Sim, ela é puramente constatativa. Isso não tem que negar, é puramente constatativa. Eles entendem que Deus predestina aqui porque ele consultou lá e viu quem ia responder, então ele predestina aqui. Nós não. Nós sabemos que Deus predestinou aqui e o que dá para acontecer lá, a presciência do que tá lá, né? O termo presciência, ou seja, o conhecimento futuro, ele é possível porque Deus determinou aqui. Porque senão nós teríamos que fazer todo uma releitura da Bíblia. Não só em Paulo, mas, por exemplo, nos Salmos, nos profetas, quando todos eles determinam que Deus tem o controle de todas as coisas e o controle do ser humano antes mesmo dele nascer. Então, nós teríamos que fazer toda uma releitura. Então, nós
nós não temos essa leitura arminiana, tá? Que é uma leitura falha, tá? Uma leitura muito falha. No meu entender, eu sei que vão ficar bravos comigo, mas no meu entender é isso. Eu entendo que Deus não precisa ir lá no futuro consultar quem é que vai responder, mas ele predestinou antes mesmo de nós nascermos. E antes mesmo de nós nascermos, então, é muito mais do que ir lá ver, depois que eu nasci, deixa eu ver lá o Samuel, deixa eu ver o que o Samuel está fazendo lá no futuro. Ah, o Samuel vai responder a fé, então deixa eu predestinar ele aqui. Não, Deus, antes do futuro existir lá para mim, né, já existia para Deus, antes de existir para mim, Deus forma toda a minha história. Deus, então, ele escreve toda a minha história. A minha história vai passar a existir em Deus. E não Deus vai passar a me predestinar a partir da minha história escrita. Né? Não, Deus me predestina antes da minha história ser escrita. Sei que é uma confusão, mas tem aí bons livros para a gente entender, para a gente poder entender isso, né? Vou deixar algumas referências tanto no vídeo quanto no grupo para vocês entenderem melhor isso aí. Mas as confissões de fé, a Confissão de Fé de Westminster é um livro que com certeza tira essas dúvidas sobre presciência e sobre predestinação e preordenação, né? Tá bom? Deu para entender, né? Joia. Acho que eu pulei aqui uma parte aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa, agora foi demais. Deus não pode pecar, tá ok? Que versículo é esse? Ok. Passou. Isso, aqui. No entanto, o texto diz que, então, que Deus determinou, né? Então, antes que eles acontecessem. Então, aquilo que eu falei, não é nada constatativo. Vou lá saber o que foi para me determinar. Não, ele escreveu todo o nosso futuro. Então, o futuro passou a existir quando Deus escreveu tudo. Então, Deus sabe o que vai acontecer lá, porque ele já determinou aqui. Tá? Então, ele não precisa ir lá no futuro, saber o que vai acontecer, porque ele já escreveu. Ele é que deu vida ao nosso futuro, né? Ou deu existência ao nosso futuro. Deus, então, não é apenas onisciente, mas ele é também onipotente. Ele não apenas prevê as coisas que vão acontecer, mas ele determina cada uma delas. Diferente, né? Ele só vai poder prever aquilo que ele determinou. Tá? Não há possibilidade de um futuro existir sem a determinação de Deus. Se Deus apenas previsse, eu acho que isso aqui é bem interessante, como poderia ter certeza das coisas que acontecessem? Deus estaria limitado ao futuro, teria que sempre consultar o futuro. E, na verdade, o futuro seria um Deus, porque ele teria uma força maior do que Deus, teria um atributo maior do que Deus. Deus, ele não pode ser menor do que o futuro. E Deus não conhecer o futuro pressupõe que Deus é menor do que o futuro. Né? Outra pergunta também, né, Samuel? Desculpa. Sim. Outra pergunta seria também, quem colocou o futuro lá para Deus consultar, né? Exato. Então, é isso que eu ia dizer agora. Se o futuro existe por si próprio, nós teríamos que fazer uma outra pergunta, essa pergunta, né? Quem colocou o futuro lá? Quem é esse ser poderoso? Ou o futuro é um Deus à parte de Deus? Né? É um problema que os arminianos têm que se virar para responder, e eu aguardo aí os irmãos arminianos que estão assistindo e respondam isso aí. Tá bom? Essa batata é de vocês, tá? Na minha não. Bom, o nosso tópico 2 diz então sobre os eleitos, correndo aqui, uma importante ao mesmo tempo difícil doutrina bíblica é a doutrina da predestinação, né? Bem difícil de entender mesmo. Efésios 1 vai falar sobre ela, que Deus nos predestinou, né? Em Cristo Jesus, né? Nosso Senhor. Então, é um termo difícil, não é um termo fácil de entender, e predestinação e livre-arbítrio vai ser a grande discussão durante toda a existência da igreja aqui na Terra. Nós entendemos que as duas andam juntas, né? Predestinação e não livre-arbítrio, mas a livre agência, elas andam juntas. De alguma forma, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, mas entendemos que Deus está no controle de tudo. São duas linhas que andam juntas e se encontram no final, e um dia nós saberemos o resultado disso. O que nós não cremos é no livre-arbítrio, no arbítrio do homem poder agir contra a sua natureza. Dessa maneira, não. Tá? Não acreditamos nisso. Nós acreditamos numa livre agência. De alguma forma, nós somos responsáveis pelo que nós fizemos ou fazemos. Paulo está falando sobre uma escolha feita por Deus antes da fundação do mundo, em Efésios 1, claro. Deus, antes que tudo acontecesse, Deus assim predeterminou e predestinou todas as coisas. Embora
para que alguém seja salvo, precisa demonstrar fé e arrependimento, livre agência, a Bíblia demonstra que a salvação estava planejada antes da fundação do mundo, soberania de Deus. E até mesmo quem seria salvo, né, estava predeterminado a ser salvo. Olha que interessante, soberania de Deus. Livre agência, eu preciso ter fé, demonstrar fé e preciso me arrepender. É minha parte, livre agência. Mas a salvação depende de única e exclusiva de Deus. Espera só um pouquinho que deu um probleminha aqui. Deixa eu só resolver esse probleminha aqui. Vou dar uma pausa aqui. Vamos lá. Voltando. Vocês estão vendo o PowerPoint, né? Bom, então é um termo bem difícil, um termo que a gente vai ficar discutindo a vida inteira, entendeu? E não vai conseguir responder isso. O reverendo Augusto disse que é um tema que vai ser discutido a vida inteira mesmo. Isso aí a gente vai conseguir chegar a uma conclusão exata disso, tá? Acelerando aqui, vamos lá, tá os textos aí claro para a gente ver, vocês terão acesso a isso depois. Quero caminhar para o finalzinho, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, todas as coisas cooperam, então, para mostrar a soberania de Deus. Paulo, então, estabelece que uma vez que estamos em Cristo, nós fomos... Deixa eu só ver se não saiu aqui. Tá. Paulo estabelece que uma vez que estamos em Cristo e fomos regenerados pelo Espírito Santo, passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Tá? De modo que, por um lado, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E por outra, nada pode nos atrapalhar, pois nada poderá nos separar do amor de Deus. Tá? Então, Deus ele está realizando toda a obra de salvação em nós. Tá? Isso nos dá o quê? Um sentimento de alegria e descanso, sabendo que Deus nos governa por inteiro, que nada, olha o que diz o texto de Romanos 8, nada, absolutamente nada, e Paulo coloca lá uma lista de inimigos que vão se levantar contra nós, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai nos separar de Deus. Paulo diz, a fome, a espada, o perigo, a nudez, nada vai nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque quem começou a boa obra em nossa vida vai completar. Olha que lindo, né? O arminiano vive naquela tensão. Hoje eu estou salvo, amanhã não, depois da manhã eu estou salvo, depois eu volto a não ser salvo. Ser salvo ou não salvo, eis a questão. Nós não, nós descansamos, sabemos que, olha, irmãos, que lindo para nós. Nem a morte pode roubar a salvação de um eleito. Que lindo isso, né? Nem a morte pode roubar a salvação de um eleito. Nem a morte pode separar um eleito de Deus, porque aquele que foi eleito, predestinado por Deus, ele será salvo e nada vai fazer com que ele perca a salvação, porque a salvação não foi conquistada por nós, mas sim por Deus, que é um Deus soberano que efetua em nós aquilo que ele quer, tá bom? Jamais devemos agir como se fôssemos independentes de Deus, e esse é o grande problema do arminiano. Ele age como se ele fosse independente de Deus, ou como eu escrevi hoje para um amigo, né? O arminiano quer dar uma forcinha para Deus, porque Deus não é tão soberano, então vamos dar uma forcinha para Deus, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ser santo, eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, porque Deus sozinho não pode me salvar. Então eu tenho que dar uma mãozinha para Deus, né? Isso é uma aberração, né? Nós devemos entender que Deus ele é independente de nós e não nós independente de Deus. Deus age de forma soberana e não nós. Tá? Existe um soberano, Deus, e não nós. Partindo para a conclusão, meus irmãos. Opa, volta lá que fugiu da conclusão.
para a gente encerrar então aqui, tá? Volta lá aqui na última página. Vocês estão vendo a tela, não, né? Não está vendo, não. Compartilhar a tela. Volta aqui. Então, essa aqui que eu quero terminar com essa tela aqui, tá? Então, ainda que tenhamos dificuldades em entender estas certas coisas que nos acontecem, até mesmo o rumo estranho em que o mundo segue, devemos sempre manter a nossa confiança em Deus. É isso que nós devemos, meus irmãos, manter a confiança em Deus, porque olha o que Paulo diz em Romanos 11:33 para descansar a nossa alma. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Os arminianos? Não, né? Ou quem foi que seu conselheiro? Não foi você, meu irmão arminiano. Ou quem deu a ele primeiro para que lhe venha a ser restituído? Né? Ninguém, nenhum ser humano mortal. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. E é isso que nós devemos entender. Devemos descansar em Deus, nosso Senhor, que nos sustenta, que é soberano sobre as nossas vidas. E Ele efetua tudo aquilo que Ele quer em nós, né? Tudo aquilo que Ele quer na criação. Toda a criação está nas palmas de Deus, na mão de Deus. E porque está na palma da mão de Deus, não se perde. Se a gente estivesse na mão de um Deus que não era soberano, nós estaríamos em maus lençóis. Tá bom? Ok? Tudo certinho, Ingrid e Felipe? Tá bom, oramos a Deus então. Senhor, te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus, Samuel. o nosso único Deus. Amém. Te louvamos porque reconhecemos os teus feitos em nossas vidas. E te adoramos porque reconhecemos, Senhor, a tua soberania, a tua grandeza. E reconhecemos, Senhor, o teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, por esta aula. Obrigado pela vida da Ingrid, do Carlinhos, do Felipe, pela vida da Vanusa, pela vida do Gabriel, pela vida da Yasmin, pela vida do Diogo. Que o Senhor continue abençoando cada um deles, Senhor, auxiliando o Senhor nessa jornada de conhecimento da tua palavra. Para aqueles que estão na reta final, Senhor, do curso e irão fazer a sua profissão de fé no final do ano, fortaleça-os e os ajude, Senhor, a se manter firme e com conhecimento daquilo que tu és, Senhor. Assim como o Senhor disse para Moisés quando ia entregar a tua mensagem ao povo, o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. Que eles possam entender isso, Senhor, que os teus filhos possam entender isso. Tu és o que tu és. E o Senhor não precisa da nossa ajuda para ser Deus soberano ou ser um Deus poderoso. O Senhor é, porque o Senhor é. Isso está na tua característica, está no teu caráter, Senhor. Isso é um atributo teu. Obrigado, Senhor, por nos amar, por nos guardar. E obrigado porque aquilo que o Senhor começou em nossa vida, o Senhor vai completar, não por causa de nós, mas por causa da tua boa, perfeita e vontade, Senhor. Continua conosco, Senhor, no final desse dia, nos dando, Senhor, condições para te louvar ainda, Senhor, e engrandecer o teu nome. Ser com esse país, Senhor, fortaleça as nossas autoridades, Senhor, presidente, prefeito, governador, para que eles possam governar debaixo da tua soberana vontade. Assim louvamos e servimos e te adoramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.